Boa tarde para os demais irmãos lá no Brasil. Hoje é quinta-feira, aqui em Texas. Estava dizendo agora para nosso irmão que está me ajudando que é ainda frio e já chegou a primavera. E eu não sei porque esse cara que está andando em cima para baixo pregando que o clima vai esquentar mais. Não está esquentando aqui, não. Mas eu sei que os irmãos estão ocupados e também, e muitos estão cientes do fato que em junho deste ano vai completar 2 anos que a irmã Daisy foi para casa. Agora, eu tenho aprendido muitas lições durante este tempo. Aí encontrei até nas palavras de Jesus que nós temos, cada crente tem lições para aprender. Agora, o versículo-chave se encontra em Mateus capítulo 9 e versículo 13, que diz assim, Jesus falando, e deixe-me dar umas coisas sobre esse versículo. Pouco antes dele falar essas palavras, os religiosos, os fariseus chegaram lá e estavam reclamando que Jesus estava fazendo refeições com os pecadores e não sei quem mais lá. Aí Jesus respondeu, ele disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa. Há uma lição aqui. Misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Hum, Graças a Deus. O Senhor chamou todos os que seriam seus discípulos a aprender de mim. Ele falou assim em esse mesmo livro, capítulo 11, versículo 29, ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora, o nosso versículo-chave contém o primeiro uso da palavra aprender. Quer dizer, aqui no Novo Testamento, indicando assim uma item que devemos aprender quando nós nos tornamos crentes. Há umas lições para aprender. Eu espero que todos os irmãos que estão apreciando o vídeo, desde o dia que aceitou Cristo até agora, cresceu, aprendeu umas coisas, né? Agora, o Jesus enfatizou que Deus não se importava com a oferta ritualística de sacrifícios de animais, como tais, mas apremiados pelo amor motivador e pela fé de coração arrependido. É assim que Ele quer de nós. Ele os remeteu à sua própria escritura. Escute bem, Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Jesus citou para eles esta passagem. E esta é a lição mais difícil, talvez, mas é realmente a lição mais básica a ser aprendida por alguém que busca perdão e salvação. Agora, há muitas lições que seguem, que nós temos de aprender. É claro, é? Muitas essas lições são difíceis, até mesmo para o crente que é sincero. O Paulo observa um deles, quando ele aprendeu da maneira mais difícil. Era naquela carta que ele escreveu na prisão, e ele disse, porque aprendi a viver, contente em toda e qualquer situação.
Eu sei que às vezes reclamamos quando estamos com nossas vidas, parece transbordando com dificuldades. Mas outra lição difícil, mas importante e talvez mais vital, tem a ver com a humildade cristã na liderança. Escute bem as palavras de Paulo para a igreja em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 6. Para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Eu tenho visto o contrário acontecer muitas vezes. Eu me sinto, eu não sei lá no Brasil, mas eu sei que aqui nos States tem gente que dizem que são crentes e pregadores ensinando a palavra de Deus, mas, por exemplo, tem um cara que ele, em poucas palavras, tem dito: manda o seu dinheiro e eu vou orar para você. Isso, para mim, ele está dizendo, falando sobre a grandeza dele, e se tu queres participar, tem que mandar um dinheiro, né? Mas até o mesmo Jesus Cristo, em sua humildade perfeita, Jesus tinha lições a aprender. Aí a gente fica pensando, mas como é? Se ele é Deus na carne, se ele é onisciente, então o que é para ele aprender? Mas escute bem as palavras de Paulo em Hebreus capítulo 5 e versículo 8. Embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, meu Deus. Ele nos deu um exemplo para seguir. E finalmente, tendo aprendido essas lições e muitas outras, não devemos esquecê-las. Paulo, em sua carta final, assim nos lembra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabem de quem o aprendeste. Então, irmãos, vamos estudar a nossa Bíblia, vamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, vamos aprender essas lições que a Santa Palavra tem para nos ensinar. Então, irmãos, eu te amo, eu estou contando os dias até dia 10, desculpe, até dia 2 de julho, quando eu vou chegar lá em Manaus e passar alguns dias com os irmãos lá. Então, orem para a minha viagem, a minha saúde. Há uma coisa só que, pelo menos, que pode me impedir. Talvez duas coisas. A minha saúde vai água abaixo, que até agora Deus tem me abençoado com uma boa saúde. Mas é outra coisa, é subida no ar, a trocada da trombeta. Mas, se acontece isso, nós vamos nos encontrar para sempre lá no céu, perante o trono do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Tchau.